E aí galera, tudo bem? Decinho aqui novamente. Pessoal, vou entrar num assunto agora que é um dos que geram mais dúvida no jovem amador, que é um assunto de muita polêmica e é um assunto que realmente quem é jovem, amador, iniciante, tem bastante dificuldade e eu vou responder para vocês essa dúvida. Qual seria essa dúvida? O porquê que as pessoas derrubam muito o tambor? Qual é o motivo do cavalo antecipar muitos tambores e quais são os movimentos que a pessoa faz que fazem com que consequentemente o seu cavalo derrube tambor. Esse é um assunto, pessoal, que a gente tem que trabalhar com bastante calma e eu vou explicar detalhes por detalhes o porquê de cada movimentação que você deve fazer quando for trabalhar o seu cavalo. Por que muitos jovens amadores iniciantes derrubam demais os tambores? Porque, pessoal, geralmente o jovem amador antecipa os comandos de virada do cavalo, ou então porque ele não está bem posicionado na sela, ou porque ele puxa antes, ou porque ele joga o corpo para frente e o corpo para cima do lado em que o cavalo vai virar, pende o corpo em cima das paletas do cavalo. Então eu vou explicar tudo, detalhe por detalhe, como que a gente faz para o jovem, para o amador perder esse vício, tirar esse problema aí que é um vício que grande parte dos jovens e amador fazem. Consequentemente, é um problema que tira o resultado da pessoa. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, em cima desses detalhes. Observem bem o posicionamento da minha mão, sentadinho na sela. Eu primeiro vou explicar quais são os problemas que aparecem e como corrigi-los no jovem, no amador, na pessoa principiante aí, que está começando a treinar, ou até mesmo um treinador que está derrubando demais o tambor e não sabe o real motivo do problema. Eu vou trazer para vocês o problema e a solução. É uma dúvida realmente que muitas das pessoas têm e não sabem corrigir, e você vê que o aproveitamento nas provas amador e jovem e o grande índice de derrube é muito grande. Então eu vou mostrar para vocês o porquê que esse índice de derrube é muito grande, quais são os vícios que as pessoas realmente elas vêm a ter, para que a gente consiga resolver esse problema. Esse assunto foi um assunto que teve muita pergunta e muito questionamento nos primeiros vídeos que a gente trouxe, nas primeiras perguntas. Então eu vou falar para vocês desse problema aqui agora. Pessoal, eu vou trabalhar em cima do segundo tambor, tá? Que é o tambor que as pessoas mais derrubam e que mais antecipam as viradas. Quais são os defeitos, os vícios que a pessoa tem quando ela vai para os tambores que por consequência derrubam demais? Quando a pessoa vira o primeiro tambor ali, pessoal, quando está chegando no meio da pista, a pessoa que é iniciante, a pessoa que é jovem, amadora e que tem esse problema, que é de derrubar demais, uma das justificativas é que quando a pessoa começa a passar o meio da pista, ela já está querendo virar antes de chegar no tambor. O que a pessoa faz? A pessoa aqui já quer começar a preparar o seu cavalo para virar lá. Olha a distância que a gente está do tambor, pessoal. Está muito longe ainda. O seu cavalo precisa entrar correndo até perto da entrada do tambor. Você não pode aqui já querer antecipar o comando de virada e querer levar o seu cavalo atrás do tambor. Você precisa continuar com a mão baixa aqui, levando o seu cavalo para frente. Qual é o problema que o cavalo apresenta quando você aqui nesse ponto já quer começar a virada lá? No momento em que a pessoa ela levanta a rédea e faz isso aqui com a mão, ergue a mão e leva no pescoço do cavalo, a tendência é que o cavalo ponha o pé. Quando o cavalo põe o pé, trava o meio do corpo e a paleta desce em cima da mão dele. Esse é um dos vícios recorrentes do cavalo, que empaleta e grande parte das vezes é por erro em quem está executando o movimento. Então a pessoa passa no meio da pista, ela já está vendo, ela está vendo o tambor lá e aqui ela já está querendo preparar outro cavalo para virar.
Então o que que acontece? A pessoa levanta a mão. Quando a pessoa levanta a mão e pega na boca do cavalo, na hora que a pessoa pega e ergue aqui, o pé do nosso cavalo já entra. Quando o pé entra, bloqueia a costela e a frente começa a descer. Se a frente não desce empaletando, ele aqui já começa a reduzir a velocidade, porque você está querendo preparar o seu cavalo a 4, 5 metros, 6 metros antes de chegar no tambor. Quando você pega para querer preparar o seu cavalo, a tendência é ele pôr o pé e reduzir a velocidade. Então, seu cavalo ou vai chegar com uma velocidade bem baixa, porque ele começou a se preparar para virar aqui, começou a pôr o pé antes, ou ele vai chegar lá mal posicionado, caindo a paleta. Então, o primeiro problema que o amador e o jovem apresenta é realmente esse. Quando ele já está no meio da pista aqui, ele tá querendo antecipar a virada. Aqui ele já está querendo preparar o seu cavalo para virar. Quando você começa a preparar ele para virar, ele coloca o pé, começa a reduzir a velocidade e muitas vezes cai a paleta. Qual é outro tipo de problema que o jovem, o amador, a pessoa que está derrubando muito tambor, empaletando ou antecipando a virada, como você preferir falar, qual é o outro problema que o cavalo apresenta? Quando o meu cavalo está chegando perto aqui do tambor, ó, às vezes a pessoa não está pegando antes, às vezes a pessoa está levando o cavalo dela certo até esse ponto aqui de virada. Mas, a hora que está chegando perto, mais perto do tambor, ela antecipa o comando de virada. Ela pega na rédea de dentro, ergue a mão e joga o corpo para frente. Ou ela se debruça desse lado do cavalo e faz o cavalo cair a paleta. Então, eu vou mostrar para vocês qual é o vício que a pessoa tem que derruba demais o tambor. A pessoa chega para virar, aí nesse ponto aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. Quando a pessoa pega, ergue a mão e leva a rédea no pescoço do cavalo, a tendência é ele pôr o pé e cair à frente. Quando a pessoa pega lá no meio da pista, o cavalo reduz e ele ainda dá tempo de se ajustar ele para virar. Mesmo que ele reduziu, você tem tempo de conseguir levar ele para frente. Agora, quando a pessoa está antecipando a virada aqui perto, dificilmente o cavalo não vai empaletar. O que acontece? A pessoa aqui, ela ergue a mão, joga o corpo para frente, pondo o peso do corpo na paleta do cavalo. Quando você põe o peso do corpo na paleta do cavalo, você, consequentemente, faz o seu cavalo parar de trabalhar com os pés embaixo. E ele deposita o peso do corpo dele na paleta, porque o seu peso também está na paleta. Então a tendência é o seu cavalo parar à frente. A hora que você levanta a mão aqui, ó, ele para à frente e desce com a frente aqui em cima do tambor. E aí o cavalo empaleta. O cavalo desce antes, empaleta. Esse é um vício que muita gente tem e que aí, consequentemente, o seu cavalo vai aprendendo a antecipar aos poucos. Daqui a pouco fica automático ele descer antes, mesmo sem você realizar o movimento errado. Então temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer o cavalo viciar em empaletar. Então, quando o jovem chega aqui, o amador ergue a mão e leva no pescoço e joga o corpo para frente, ou mesmo não joga o corpo para frente, mas só pega por dentro aqui e leva a rédea no pescoço do cavalo, a tendência é o seu cavalo pôr o pé, reduzir, inverter e empaletar. O cavalo inverte, a paleta cai aqui e a garupa sai de posicionamento. O que é o cavalo que empaleta? O cavalo que empaleta é o cavalo que desce à frente e tira a garupa. Ele sai de posicionamento. O cavalo não empaleta quando ele trabalha com a garupa para dentro e a frente passando o tambor. Então eu preciso sempre que o meu cavalo trabalhe com a garupa encaixada e a frente passando o tambor. Como corrigir esses defeitos? Agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta de levar o seu cavalo até o fundo do tambor. Eu mostrei para vocês qual é o problema, qual é a dificuldade que o jovem amador tem de levar o seu cavalo até o fundo do tambor e por que ele está derrubando muito tambor. Geralmente o cavalo começa a empaletar por erro na execução da manobra. A pessoa começa a antecipar cada vez mais as viradas e aí por consequência o seu cavalo começa a antecipar e empaletar. Então eu vou mostrar de galopinho primeiro quais são esses erros
e como que depois nós vamos... O jovem amador precisa tomar cuidado e se concentrar para sanar esse tipo de erro. Então, simulando que eu estou saindo do primeiro tambor aqui, ó, e aí no meio da pista, você nem sequer chegou lá, a pessoa já faz isso aqui, ó. O meu cavalo, ele não desce a paleta, que ele tá com a paleta bem para frente e para fora. Mas a tendência é, quando você está em velocidade, que você levantar a mão, tipo assim, a pessoa quer daqui, ó, lá a distância que está daqui no tambor, ela quer levar o cavalo lá. E quando você faz isso aqui para levar o cavalo, a tendência é o cavalo cair mesmo e entrar esfregando você lá. Ou se você conseguir arrumar ele para ir lá até atrás do tambor, ele já começou a pôr o pé aqui, ele perde velocidade e ele não chega acelerado para virar lá. Então, esse é um dos problemas. E o outro problema é quando a pessoa chega aqui, ó, perto do tambor aqui, ó, nem sequer passou o tambor, a pessoa já levanta, querendo ela levar o cavalo atrás do tambor, e não o cavalo ir atrás do tambor sozinho. Então, esse é um problema que 70%, assim, 60% dos jovens amadores e pessoas inexperientes cometem, e por isso que derrubam o tambor. A pessoa levanta a mão, queima a rédea no pescoço do cavalo e joga o corpo para frente. Ou às vezes nem sequer joga o corpo para frente, mas só dela levantar a mão e levar a rédea no pescoço do cavalo, o cavalo já põe o pé atrás à frente e desce antes. Sai de posicionamento. A paleta entra e a garupa sai. O que eu quero? Eu quero que o meu cavalo trabalhe com a garupa para dentro e a frente reta para frente. O que é o correto na hora que você for tocar o seu cavalo? Você aí, amador e jovem, ou a pessoa que está tendo essa dificuldade, está erguendo demais a mão, jogando demais o corpo para frente. O meu cavalo, eu preciso treinar a trabalhar o meu cavalo de rédea baixa, ó, baixinho. Ó. Eu vou pedir a virada do meu cavalo na hora que ele estiver passando o tambor. Meu cavalo vai começar a virar a hora que ele estiver passando o tambor. Você não vai pedir para ele, você não vai armar ele, você não vai indicar ele antes desse ponto aqui que ele estiver passando o tambor. E uma coisa que é errado, toda vez que você levantar a mão e levar a rédea no pescoço do cavalo, você pode ter certeza que está fazendo um movimento errado. Por quê? Toda vez que você ergue a mão e leva a rédea no pescoço, a reação do cavalo é pegar a paleta e cair para dentro. Por isso que o cavalo empaleta. Você ergue a mão e leva no pescoço do cavalo, a paleta cai para dentro. Então, esse é um vício que muita gente tem e precisa ser tirado. Qual que é o posicionamento correto para você trabalhar suas mãos na rédea? É baixa, ó, é bem baixa na minha cintura. E se o cavalo, quando chega perto do cavalo do tambor, se o cavalo tiver um pouquinho mal posicionado, você não vai levar a rédea no pescoço para guiar ele lá. Você vai puxar para a sua cintura. Quando você puxa a rédea na sua cintura e empurra a perna, o cavalo sai à frente, ó, e a garupa fica. Eu quero que quando você veja que seu cavalo vai antecipar um pouquinho, ou você que está levantando a mão e levando no pescoço do cavalo, eu quero que você treine o seu corpo, treine o posicionamento da sua mão, para você abrir a mão para o cavalo sair à frente e colocar a garupa. Você vai saber que você está fazendo o movimento correto se a sua rédea não estiver queimando no pescoço do cavalo. Sempre que você estiver queimando a rédea no pescoço do cavalo para levar ele para frente, o movimento está errado. Por quê? Quando você queima em velocidade, a paleta cai. Então, você não pode queimar a rédea no pescoço. O que é queimar a rédea? É levar a rédea, encostar no pescoço. Isso aqui está errado. Qual que é o movimento certo? Você pegar e abrir a mão, ó. Sua rédea não vai encostar no pescoço do cavalo. Você vai puxar para você, ó, e a rédea não vai encostar no pescoço do cavalo. Quando você puxa para você, a paleta sai. Quando você encosta a rédea no pescoço do cavalo, a paleta cai. Então você tem que trabalhar o posicionamento da sua mão sempre na sua cintura, certinho aqui, ó, na linha da sua cintura. E se você precisar puxar, se você precisar posicionar ele para frente, não é assim que você vai fazer. É pegando a sua mão, abrindo a sua mão na sua cintura e empurrando o corpo dele, ó. Você precisa trabalhar sempre com o espaço da rédea no pescoço do cavalo. Se você estiver precisando escorar aqui para levar, a tendência é o seu cavalo cair a paleta. Você tem que trabalhar sempre com a sua mão aberta na sua linha da cintura.
Então, como é que a pessoa tem que chegar para virar o tambor? Antes de chegar para virar o tambor, a pessoa tem que adiantar os pontos dela de virada. Se a pessoa tá armando o cavalo aqui, ela tem que manter a mão parada, ó. E o ponto de virada dela tem que estar realmente a hora que estiver passando o tambor. As rédeas tem que estar na cintura e a sua mão puxando pro seu bolso. Você não pode pegar a mão sua e levar para o meio do seu peito. E esse movimento está errado, ó. Você fazer isso aqui e levar a rédea para o outro lado do pescoço do cavalo ou para o meio do seu peito, toda vez que você fizer esse movimento aqui, está errado. O movimento correto é você puxar o cavalo na linha da sua cintura e no seu bolso. Você nunca pode levar a sua mão do outro lado, a sua mão de dentro, invertendo do outro lado do cavalo, ou tiver com ela mirada no seu peito. Ela sempre tem que estar baixa, na linha da cintura, puxando na sua cintura. É esse o movimento correto para você trabalhar. Pessoal, quando a pessoa está no meio da pista ali, já preparando o cavalo para virar, nós precisamos tirar isso da cabeça dela. Ela está pensando na virada antes mesmo de chegar no tambor. Aqui é a mesma coisa. Quando a pessoa pega por dentro para levar o cavalo, ela já está pensando o cavalo virar 2, 3 metros antes de passar o tambor. Nós precisamos tirar isso da cabeça da pessoa. Precisamos ensinar a pessoa a trabalhar num ponto de virada adiantado. Como é que eu ensino os meus alunos a adiantar os pontos de virada? Primeira coisa de tudo, o cavalo vai aonde você olha. Se você olhar para o tambor, o seu cavalo vai perto do tambor. Então, eu oriento os meus alunos a olhar sempre na cerca. Eu quero que o meu cavalo vá no rumo da cerca, sem se preparar para virar aqui. E ele vai esperar o meu comando da rédea para virar. Então, você precisa adiantar sempre esses pontos, precisa ficar automático para o jovem e amador levar o cavalo reto na cerca até esse ponto aqui, ó. Até o ponto em que minha perna aqui, ó, esteja alinhada com o tambor. É esse o ponto que a gente vai começar a virar o nosso cavalo. Bem equilibrado, garupa para dentro e paleta para frente. Esse aqui é o ponto que o meu cavalo vai começar a virar. O que acontece? Qual é o vício da pessoa que antecipa, que empaleta e que derruba tambor? O vício da pessoa é querer levar o cavalo atrás do tambor e não o cavalo ir atrás do tambor sozinho. Nós precisamos condicionar o jovem, o amador, a pessoa que está derrubado muito, a adiantar o ponto de entrada na hora da passada, na hora do treino. Tem que ficar automático na cabeça da pessoa vir até atrás do tambor. Temos que treinar isso, porque nós precisamos gravar isso no nosso subconsciente. Na hora da velocidade, é o reflexo seu que vai comandar ali e é o preparo da sua cabeça em ir naquele ponto que vai fazer com que você perca esse vício, que vai fazer com que você perca esse costume de erguer a mão, de querer levar o cavalo atrás do tambor, de escorar a rédea no pescoço do cavalo. É isso que você precisa treinar. Precisamos treinar o nosso cavalo a ir até esse ponto de virada e treinar a pessoa a trabalhar com a mão posicionada na linha da cintura, puxando para você, não levando a rédea no pescoço do cavalo e muito menos pegando a rédea de dentro e invertendo do outro lado do pescoço do cavalo. Isso é errado. A pessoa antecipa o cavalo também quando joga o corpo para frente e ergue a mão de dentro. Você jogou o corpo para frente e ergueu a mão, o cavalo vai empaletar. Não tem outra coisa para ele fazer. Você jogou o corpo e fez isso aqui, ó, o cavalo desce na hora que você faz isso. O cavalo põe o pé e a paleta cai. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que trabalhar bem estrivado, bem sentado na sela, com as mãos na linha da cintura, e se você precisar puxar, que seja na linha da sua cintura, não pode ter contato com o pescoço para dentro. Você vai empurrar com a sua perna o cavalo para frente e com a rédea você vai puxar para dentro. É isso que eu quero que a pessoa condicione a cabeça a fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a pessoa precisa fazer para ir para o segundo tambor, ó. A pessoa não pode pensar que aqui ela já tem que preparar o cavalo para virar. O cavalo tem que ir sozinho, ó, minha mão reta, ó. Eu puxo ele para dentro, ó, ele cai lá atrás do tambor. A virada do cavalo é atrás do tambor. Meu cavalo
a pessoa precisa adiantar o ponto de entrada e pensar que a virada do seu cavalo não é perto do tambor, é a hora que ele está lá no fundo do tambor. Então nós precisamos condicionar as pessoas a trabalhar com a mão baixa. Ó, chegar no ponto, ó, ela tá indo reto lá, ó. É nesse ponto aqui, ó, que eu falo pro meu cavalo ir lá no fundo e abro a mão para ele voltar. Você observem que a minha mão tá o tempo inteiro na minha cintura. Em momento nenhum eu levo a mão no pescoço dele, muito menos do outro lado do pescoço dele. Temos que trabalhar o nosso cavalo bem retinho, ensinar as pessoas a olhar lá na cerca, ó, nesse ponto aqui, ó, eu abro a mão, levo ele lá atrás do tambor para ele voltar. Nós precisamos condicionar, tem que ficar no automático da pessoa trabalhar com a mão baixa na linha da cintura. Nosso cavalo vai empaletar. Se nós levarmos a rédea no pescoço e jogar o corpo. O cavalo vai descer antes. Então, esse é um vício que grande parte dos jovens amadores, das pessoas que estão iniciando, tem. Elas pensam que elas têm que levar o cavalo atrás do tambor. E quando você antecipa esse comando, automaticamente o cavalo cai para virar. É necessário que o seu cavalo chegue correndo, sem ser avisado, até esse ponto de entrada aqui. E nesse ponto é que você vai pensar em virar. E quando você for pensar em virar, não é perto do tambor aqui que você vai virar, ó. Aqui tá errado. Seu cavalo precisa ir no fundo do tambor. Seu cavalo precisa passar o corpo inteiro do tambor para fazer a virada. A hora que seu cavalo está aqui no ponto de entrada, você vai colocar o seu cavalo lá, ó, a rédea na sua cintura, ó. Você vai levar o seu cavalo lá atrás do tambor, ó. A hora que o corpo dele passou inteiro, que você vai abrir a mão para ele voltar e consequentemente voltar retinho no rumo do próximo giro. Então, pessoal, como é que eu condiciono os amadores, os jovens, meus alunos a trabalhar com essa rédea na cintura? Passando bastante de trotinho, de galopinho, condicionando eles em círculo pequeno aqui, ó, a fazer isso aqui com a mão, ó, puxar para a cintura e fazer o corpo do cavalo sair para frente. A maioria, tá, pessoal? A maioria trabalha com a rédea reto aqui e para levar o cavalo atrás do tambor faz isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Isso aqui em alta velocidade vai fazer seu cavalo empaletar. Seu cavalo precisa trabalhar com a sua mão mais aberta, sem você escorar a rédea no pescoço, para frente, ó. Sempre eu observo quando um jovem amador está treinando, que está levando a rédea no pescoço e fazendo isso aqui para fazer o cavalo ir atrás do tambor, você pode crer que em velocidade o seu cavalo vai antecipar. Então, eu condiciono treinar bastante de trotinho, de galopinho, bem sentado na sela assim, ó, chegando aqui na hora, no ponto, ó, e sempre com a mão aberta, fazendo isso aqui, ó, puxar para dentro e empurrar para frente. Puxar para dentro e empurrar para frente. Ó, puxa para dentro e empurra o cavalo para frente, ó. É isso aqui que você precisa fazer, ó. Você não pode encostar a rédea no pescoço dele. Quando a pessoa já está trabalhando assim, ó, eu já sei que o cavalo vai empaletar em velocidade. Nosso cavalo, a pessoa cria o hábito de levar a rédea no pescoço e fazer isso aqui, ó. Então esse hábito é ruim, porque em velocidade, você escorou a rédea no pescoço e levantou a mão, o cavalo vai empaletar. O cavalo tem que trabalhar com as mãos na cintura e com o posicionamento da sua mão perto da cintura, com um espaço bom do pescoço dele. Aí, pessoal, tem que ficar automático. A pessoa vai lá, abre a mão, ó, sem escorar, e leva lá no fundo do tambor. A pessoa tem que estar no automático de levar o cavalo até o fundo do tambor com a rédea na cintura, ó, aqui, ó, na cintura. Quando eu ponho a rédea na cintura, ó, quando eu ponho a rédea na cintura e puxo para mim, olha o espaço que tá a rédea do pescoço do cavalo. Deixa eu virar um pouquinho para mostrar. Ó, a hora que eu puxo ele para mim aqui, olha o espaço que tá a rédea no pescoço do cavalo. Tem aqui um espaço que a rédea não pega no pescoço. Você vai estar trabalhando certo a hora que você levar o seu cavalo de galope lá no tambor, que você fizer isso aqui, ele sair o corpo e ficar com esse espaço na rédea. Toda vez que a pessoa trabalha escorando a rédea no pescoço e levando assim para frente, em velocidade ela vai estar
acostumada a erguer a mão e levar para frente. E isso é o que vai fazer o cavalo ir paletar em alta velocidade. É a pessoa levar a mão aqui e querer fazer isso aqui. Quando a pessoa ergue a mão e já faz isso aqui, consequentemente o peso do corpo dela já está na frente, na paleta. Então ela não tem recurso para puxar. Como é que ela vai puxar se o corpo dela está na paleta? Aí o que acontece? Ou o cavalo antecipa, entra antes, ou o cavalo passa e até ela sentar para puxar, já foi a prova embora. Então nós temos que trabalhar bem sentado na sela, bem estrivado, bem estrivadinho e trabalhar abrindo a mão. Trabalhar com a mão na cintura e abrindo a mão. Não podemos trabalhar com a mão alta e escorado no pescoço do cavalo. Isso aqui faz o seu cavalo atrasar cada vez mais a movimentação, de modo que chegue uma hora que ele comece a antecipar. E o cavalo antecipa porque ele começa a pôr o pé antes e você desequilibra o peso do corpo dele aqui e a paleta começa a cair antes. Então, esse é um vício e uma dúvida que o pessoal vem me perguntando bastante pelo Instagram. E as perguntas mais frequentes, uma das perguntas mais frequentes é essa: posicionamento, por que o cavalo está empaletando e como é que o cavalo, que a pessoa corrige o posicionamento dela quando o cavalo está empaletando. Na realidade, aqui nós não estamos trabalhando recursos de cavalo que empaleta. Nós estamos trabalhando o posicionamento correto para você trabalhar o seu corpo e a sua mão para que você não erre na hora da prova, para que você não antecipe a virada na hora da prova. É muito importante que você trabalhe o tempo inteiro bem sentado na sela, com as mãos na linha da cintura e puxando para você. Não pode erguer a mão e levar no pescoço do cavalo. Tá joia, pessoal? Essa é uma dúvida que os amadores e jovens têm bastante. Por que eu estou derrubando? Por que meu cavalo está empaletando? O meu cavalo ele está caindo antes. Como é que é o posicionamento correto de trabalhar em cima do cavalo? Como é que eu tenho que fazer para o meu cavalo passar melhor o tambor? Então é desse jeito, sentado na sela e com a mão baixa. Procure tirar da sua cabeça que é você que leva o cavalo atrás do tambor. Procure tirar da sua cabeça que a hora que você está chegando perto do tambor, você precisa ajudar ele e levar ele até o fundo do tambor. Não, você precisa levar o seu cavalo até o ponto correto de virada. E a hora que ele estiver no ponto correto de virada, você prepara o giro dele, ó. Prepara o giro dele, leva ele lá atrás, ó. E aí aqui você abre a mão. Sua mão sempre na linha da cintura, longe do pescoço dele. E aí você abre a mão, você puxa para dentro do giro. Quando você trabalha com a sua mão aberta aqui empurrando o corpo dele, quanto mais você puxa aqui, mais a frente sai para fora. É essa a ideia. Quanto mais você faz isso aqui, ó, mais atrasa a paleta. Isso é um jeito errado e a maneira errada de posicionar a mão para trabalhar o giro do seu cavalo. É isso que nós precisamos trabalhar e corrigir nos alunos, porque várias vezes o treinador coloca o cavalo bem no ponto de virada, só que pela pessoa querer levar o cavalo atrás do tambor, já chegando no meio da pista, ou a pessoa querer aqui na entrada do tambor escorar e levar ele, é o que faz o cavalo começar a empaletar. Então nós precisamos tirar esse vício das pessoas, ensinar eles que o posicionamento correto para trabalhar o cavalo é com as mãos baixas, na linha da cintura e puxar para você. Não para o meio do peito e para o outro lado do pescoço do cavalo. Tá joia, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Como é que corrige aí o posicionamento das pessoas. Tem esse exercício de trote, levar lá, abrir a mão, fazer o cavalo sair à frente. Isso aí é muito importante, trabalhar de trote bastante, de galopinho bastante, para os jovens amadores aprenderem a trabalhar com a mão no posicionamento correto, com o corpo bem sentado na sela. É extremamente importante, muito treino, muita sequência de treino, porque é isso que vai deixar a sua cabeça no automático para realizar esses comandos na hora da prova. Na hora da prova você não pensa, você vai lá, toca o cavalo e sua cabeça tem que estar no automático para que você realizar o movimento correto. Então precisa treinar muito para que aquilo entre na sua cabeça e fique no seu subconsciente ali, e na hora da passada você tenha reflexo para trabalhar
do posicionamento correto no seu corpo e na sua mão. Tá joia, pessoal? Espero que gostem, continuem compartilhando aí, continuem me ajudando na divulgação, porque tem muita coisa boa e nova por aí para mostrar para vocês. Beleza, meus amigos? Um abraço, obrigado. Cara, ficou muito show. Pô, ficou bonito assim. Agora pra caralho. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Deu quantos minutos? 31 minutos. Deu certinho. Pô, é bonito filmar cavalo, hein? Assim, vai ficar show, você vai ver. Bom demais. Vai Vamos... Ficou ótimo. Esse negócio gravou a minha voz, né? Gravou. Se não gravou, né? Tá fudido. Tá fudido, tem que fazer de novo. Já tá gravando ainda.